Olá, muito boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Vamos dar início a mais um webinar em nome da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, do Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e da SOBEP, da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. Agradeço a participação de todos e vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Fábio Coracim, sou cirurgião dentista titular aqui no Hospital de Amor, em Barretos, e vice-coordenador do Departamento de Odontologia e coordenador do programa de residência. Gostaria de agradecer a SOBEP e a BHH em me indicar como moderador e espero que a nossa noite seja bastante produtiva. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês que participe do EMO 2025, que vai se realizar entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, na cidade de São Paulo, e no dia 31 de outubro, na sexta-feira, nós vamos ter o dia todo dedicado a um simpósio de odontologia em hematologia. Convido a todos a se inscreverem, a participar, mais uma vez, do EMO. Bom, nosso webinar de hoje, ele conta com duas participações extremamente importantes, e nós vamos falar um pouco sobre osteonecrose dos maxilares induzida por drogas em portadores de mieloma múltiplo. Um tema bastante relevante, um tema que é assunto para várias discussões e que hoje nós vamos contar com duas apresentadoras que vão dividir um pouco conosco as suas experiências. Então, em nome da Comissão de Odontologia, Comissão de Estomatologia Aplicada em Ambiente Hospitalar da SOBEP e do Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, eu gostaria de convidar a nossa primeira palestrante, que é a doutora Ana Luísa Miranda Dias, que é médica hematologista da renomada Clínica São Germano, onde atua com excelência no cuidado e tratamento de pacientes na área de hematologia. A doutora Ana Luísa fez mestrado em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo, uma instituição de grande tradição e referência nacional. Possui também residência médica em hematologia e hemoterapia pela Santa Casa de São Paulo, consolidando sua formação com uma base sólida, acadêmica e a prática clínica. Doutora Ana Luísa, em nome das comissões da SOBEP, da Associação Brasileira de Hemato, eu gostaria de te agradecer pelo aceite. Gostaríamos de te ouvir um pouco agora à noite. Obrigado mais uma vez. Acho que a senhora está sem som. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Obrigado. Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite para a participação, né, especialmente ao Leandro, né, que é coordenador do Comitê de Odontologia da ABHH. Eu acho que é um tema de extrema importância, né, no cuidado dos pacientes com mieloma, tanto na odontologia quanto na hematologia. Então, vou falar um pouquinho sobre o uso dos controladores do metabolismo ósseo em portadores de mieloma múltiplo, a indicação, os princípios de ação, a posologia e as complicações. Não tenho nenhum conflito de interesse. Então, rapidamente falando sobre o mieloma múltiplo, é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação clonal dos plasmócitos na medula óssea. Corresponde a 1% de todas as neoplasias malignas e 10% das oncohematológicas. Tem uma incidência de 4 a 7 habitantes a cada 100 mil, uma mediana de idade de 69 anos nos Estados Unidos. No Brasil, essa mediana é um pouco mais baixa, de 60,5 anos, tem um predomínio no sexo masculino e a etiologia é desconhecida ainda da doença, né? Então, a gente tem o plasmócito clonal, que vai produzir uma imunoglobulina na medula óssea, o plasmócito na medula óssea, que vai produzir uma imunoglobulina, que tem a cadeia leve da imunoglobulina, que a gente chama de cadeia kappa e lambda, e a cadeia pesada, que é a IgG, IgA, IgM, IgD e IgE.
E aí, na verdade, a gente vai suspeitar que o paciente tem um mieloma múltiplo quando a gente tem na eletroforese de proteína um pico monoclonal, e aí a gente fazendo a biópsia de medula óssea encontra os plasmócitos clonais na medula óssea para fechar o diagnóstico de mieloma múltiplo, né? Então, os critérios diagnósticos são mais de 10% de plasmócitos na medula, e aí a presença de um desses eventos relacionados com mieloma, né, eventos definidores que a gente chama, que é a hipercalcemia, a insuficiência renal, a anemia e a lesão lítica. E quando você não tem nenhum desses presentes, mas você tem alguns biomarcadores, a gente considera um paciente com mieloma com indicação de tratar, que aí seria quando ele tem mais de 60% de plasmócitos na medula óssea, uma cadeia leve envolvida pela não envolvida acima de 100, e na ressonância mais de uma lesão focal. E aí, pensando nas manifestações clínicas do paciente com mieloma, a gente tem 70% a 90% dos pacientes ao diagnóstico vão ter doença óssea, né? 60% anemia, hipercalcemia em 25% deles, insuficiência renal em 20%. Falando um pouquinho, então, sobre a doença óssea desses pacientes, 90% dos pacientes vão ter lesão óssea ao diagnóstico, 20% vão ter fratura, e ao longo do acompanhamento do paciente, 60% deles vão desenvolver alguma fratura patológica, sendo que 55% a 70% dos casos na coluna vertebral. E atualmente os tratamentos, eles estabilizam as lesões, mas eles não reconstituem as lesões líticas pré-existentes. E aí, falando um pouquinho sobre a patogênese da lesão óssea, né? Então, a gente vai ter a célula tumoral plasmócito, que vai produzir algumas substâncias que vão atrair os osteoclastos e ativá-los, e aí, com isso, você vai ter a destruição óssea. Essa destruição óssea pelos osteoclastos vai acabar levando à liberação de substâncias químicas que vão propiciar o crescimento do tumoral, e aí, com o crescimento do tumoral, você vai produzir outras substâncias que vão atrair os osteoclastos. E aí a gente tem alguns sistemas envolvidos, né, nessa progressão da osteólise, e os dois mais falados é o RANKL e o MIP1-alfa. Então, falando numa situação normal, o sistema RANKL e osteoprotegerina, né? Então, a gente vai ter o RANK, que é um receptor transmembrana localizado no precursor do osteoblasto, e o RANKL, que é uma ocitocina expressa na proteína de membrana produzida pelas células estromais da medula óssea na linhagem osteoblástica. E aí a ligação RANK-RANKL vai levar à maturação desses osteoclastos precursores, levando à ativação dos osteoclastos, levando à reabsorção óssea. E a osteoprotegerina, ela é secretada pelas células estromais da medula, e ela, se ligando nos osteoblastos, acaba inibindo a osteoclastogênese. E aí, no mieloma, então, a gente vai ter a interação dos plasmócitos com as células estromais da medula óssea, que vão ativar várias vias de sinalização, dentre elas o sistema RANKL e osteoprotegerina, levando ao aumento da expressão do RANKL nas células estromais e, ao mesmo tempo, a redução da produção da osteoprotegerina. E aí, com o aumento do RANKL, você vai ter o maior recrutamento dos precursores dos osteoclastos através da ligação RANK-RANKL, levando ao aumento da reabsorção óssea. E, além disso, a produção do DKK1 vai acabar levando à inibição dos osteoblastos. Além disso, os plasmócitos clonais, né, as células do mieloma, eles vão secretar o MIP1-alfa, que também vai ativar os osteoclastos, aumentando a osteoclastogênese. E aí, falando então um pouquinho sobre a avaliação da doença óssea nesses pacientes com mieloma múltiplo. Então, a gente pode fazer a radiografia convencional, mas ela é falha em 25% nos casos comparado com a tomo de baixa dose. Então, atualmente a gente só faz o raio-x convencional quando a gente não tem as outras técnicas disponíveis, né? Então, os exames mais usados para fazer essa avaliação óssea é a tomo de corpo inteiro de baixa dosagem e o PET, além da ressonância de corpo inteiro com difusão. E aí, rapidamente, alguns exemplos, né? Então, aqui a radiografia convencional, a gente consegue ver várias lesões líticas, e aí, olhando aqui a peça anatômica, a gente consegue ver como que fica, né, a parte óssea. Há um raio-x também mostrando uma fratura patológica com algumas lesões líticas associadas. A tomografia de corpo inteiro de baixa dosagem, onde a gente consegue ver várias lesões líticas e consegue fazer uma avaliação do esqueleto todo, né? A ressonância, que a gente também consegue ver uma avaliação da medular óssea e encontrar algumas lesões relacionadas ao mieloma. O PET,
que a gente consegue fazer essa avaliação na tomo do PET, né, da parte óssea, e também avaliar a presença de plasmocitoma extramedular, né, então doença fora do osso. E a ressonância de corpo inteiro, que além de ser usada, né, para fazer a avaliação óssea, ela também pode ser usada para você fazer uma avaliação da resposta do tratamento através da parte da difusão, e aí o radiologista consegue dizer para a gente se é uma lesão ativa ou se é uma lesão com resposta ao tratamento. E aí, falando um pouquinho sobre o tratamento dessa doença óssea, né? Então, a radioterapia a gente acaba realizando para controle álgico, né? A vertebroplastia, a cefaloplastia com balão também podem ser feitas. Os antiabsortivos, né? Então, falando dos antiabsortivos, a gente tem os bisfosfonatos e o inibidor do RANKL. E é muito importante para o tratamento da doença óssea o tratamento anti-mieloma também. A gente sabe que com a progressão do tratamento a gente tem conseguindo respostas melhores, controlar tanto a doença quanto a doença óssea, e aí isso permite até que a gente faça um tratamento por um tempo, né, menor ou finito, digamos assim. E esses critérios, né, de tratamento também estão sendo reavaliados agora. A gente tem a último International Myeloma Working Group de 2021 e em breve devem sair novas indicações de tratamento dos bifosfonatos. Então, falando um pouquinho sobre os bifosfonatos, né? Eles são inibidores específicos da atividade osteoclástica, são eficientes no tratamento da hipercalcemia, reduz eventos esqueléticos, o que melhora a qualidade de vida do paciente. E aí, então, essa recomendação do IMWG, que é de 2021. Então, como primeira opção, eles colocam o ácido zoledrônico ou denosumab. E aí, falando um pouquinho sobre o ácido zoledrônico, né? A indicação é para paciente recém-diagnosticado com mieloma ativo com ou sem lesão lítica, hipercalcemia relacionada ao mieloma, e também na recaída da doença, quando os pacientes já pararam de tratar com bisfosfonato por mais de 12 meses, né, do tratamento anterior. E aí a frequência, então a duração e a frequência do tratamento. A dose é de 4 miligramas endovenosa mensal por 12 meses, e depois de 12 meses, se os pacientes atingiram respostas profundas, né, que a gente coloca aqui resposta parcial muito boa, que é a redução de mais de 90% da quantidade da doença, a gente pode deixar a medicação a cada 3 meses ou até suspender. Na nossa prática, como que a gente faz? Geralmente o paciente que não tinha lesão lítica no diagnóstico, depois de 12 meses ele atingiu uma resposta profunda, a gente acaba suspendendo o Zometa, né? E os pacientes que têm muita doença óssea no diagnóstico, a gente acaba deixando o Zometa por a cada 3 meses, mais ou menos. E aí, agora, esse ano, saiu a recomendação do grupo europeu, né, de hematologia, e aí eles colocam o tratamento para os pacientes com doença mieloma ativo, né, e doença e lesão lítica, com denosumab ou ácido zoledrônico. E falando um pouquinho do ácido zoledrônico, a indicação, então, é para tratamento dos pacientes recém-diagnosticados com mieloma ativo com lesão lítica no diagnóstico, né, então, no International Myeloma de 2021 poderia ser com ou sem lesão lítica, aqui no de 2025 agora, do grupo europeu, eles definem só os pacientes com lesão lítica e também na recaída da doença. E aí a frequência é a mesma, né, 4 miligramas endovenoso mensal. E aí aqui tem uma diferença, né, nesse guideline atual, que eles colocam os pacientes que tiveram respostas piores, né, então resposta parcial, que a gente considera redução de 50% até 89% ou menos do que isso, eles fazem o tratamento eles indicam, né, o tratamento por 4 anos. Isso baseado num estudo onde eles fizeram uma randomização, os pacientes recém-diagnosticados trataram por 2 anos, e aí depois de 2 anos eles randomizaram esses pacientes e um braço ficou só em acompanhamento e o outro tratou por mais 2 anos do Zometa, e aí esse braço que tratou por mais 2 anos do Zometa, então fazendo um total de 4 anos, teve uma redução dos eventos ósseos com o RASA de eixo de 0,4, né? Então, uma redução de 60% em relação ao braço que não fez tratamento por 4 anos. Então, essa indicação foi baseada nesse estudo. E os pacientes que tiveram uma resposta mais profunda, respostas melhores, eles indicam tratamento de 12 a 24 meses, mensal. E aí, na International Myeloma Working Group de 2021, o pamidronato, eles indicam quando você não tem o Zometa ou denosumab disponíveis. Falando um pouquinho, então, do inibidor do RANKL.
A recomendação, então, é um anticorpo monoclonal anti-RANQL, está indicado para os pacientes com mieloma múltiplo com lesões ósseas e para hipercalcemia que foi refratária ao zometa. No guideline da Sociedade Europeia de 2025, ele também coloca para mieloma com lesões ósseas e para os pacientes com insuficiência renal. E aí a recomendação, então, o dose é de 120 miligramas subcutâneo mensal contínuo, considerar descontinuar depois de 24 meses se os pacientes atingiram respostas profundas, mas essa consideração é uma extrapolação do zometa, porque não tem um estudo definindo exatamente o tempo de tratamento do denosumab. Lembrar que depois pode ter um efeito rebote, então é importante que quando parar, fazer um zometa 6 meses depois da última dose do denosumab, e o denosumab pode ser usado na insuficiência renal com clínica menor do que 30, né? Então acaba sendo a preferência quando o paciente tem uma insuficiência renal. E aí, falando do guideline europeu, é mais ou menos a mesma coisa, mas também essa extrapolação do tempo de 24 meses é uma extrapolação do zometa, né? Porque não tem um estudo para isso. E aí, falando um pouquinho sobre os eventos adversos dos bisfosfonatos, então 55% dos pacientes vão ter um sintoma flu-like, né, que eles têm uma febre, uma mialgia, geralmente 12 horas depois do início da infusão. O que a gente faz para tentar diminuir esse efeito é fazer um paracetamol uns 15 minutos antes da medicação, e isso geralmente melhora bastante esses eventos adversos. Pode ter uma toxicidade renal com aumento da creatinina em 10% dos pacientes, e a arritmia, que é raro. Além disso, a osteonecrose de mandíbula, que é raro, mas geralmente é muito prejudicial para o paciente, né? E aí é mais comum com zometa do que com pamidronato. Geralmente 1,4% dos pacientes recebendo bisfosfonatos podem desenvolver osteonecrose de mandíbula, e os fatores de risco são, então, procedimento dentário, uso de corticoide, quimioterapia, doença dental e periodontal. Em relação ao anti-RANQL, os eventos adversos, né? A osteonecrose de mandíbula também pode acontecer em 4% nos pacientes em uso do denosumab e 3% dos pacientes em uso do zometa, e a hipocalcemia, que é mais frequente do que com o zometa. E aí, falando um pouquinho das recomendações da monitorização desses pacientes. Então, é importante avaliar o clearance de creatinina antes de fazer, principalmente o zometa e o pamidronato. A avaliação da saúde bucal antes de iniciar o tratamento com antiabsortivo e anual. Então, a gente sempre, na nossa prática, quando o paciente faz o diagnóstico de mieloma, a gente faz uma carta, pede para ele passar com o dentista, fazer uma avaliação, a gente escreve que o paciente vai usar um antiabsortivo e só começa a medicação depois que ele é liberado para poder fazer a medicação. Então, faz todos os procedimentos que precisa, se precisar fazer uma exodontia, qualquer coisa, e a gente só vai começar o tratamento com os antiabsortivos depois dessa avaliação. Não tem nenhuma urgência de precisar começar imediatamente quando faz o diagnóstico, então dá para postergar um pouquinho até ter essa avaliação minuciosa. A reposição de cálcio e vitamina D, e a educação do paciente para identificar precoce e reportar imediatamente qualquer evento adverso relacionado a essas medicações também é muito importante. Então, concluindo, né, a despeito da melhora terapêutica, a doença óssea no mieloma ainda é um problema significativo. O tratamento padrão são os bisfosfonatos, né, o denosumab. O tratamento é mensal por pelo menos 12 a 24 meses, e é baseado na resposta ao tratamento. O zometa, ele é preferível para os pacientes sem alterações ósseas, né, porque na teoria o denosumab não tem essa indicação, e o denosumab deve ser priorizado para os pacientes com alteração renal. Obrigada, qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado, doutora Ana Luísa, pela sua fala. Acho que o intuito era exatamente esse, entender um pouco da visão do hematologista em relação ao uso da medicação, do zometa, do ácido zoledrônico, do pamidronato, enfim, pensando no mieloma múltiplo e nas hipercalcemias da malignidade, e depois a gente conseguiu uma discussão com essas visões diferentes sobre a mesma coisa. Então, enquanto nós vamos recebendo as perguntas, eu vou pedir, vou chamar, na verdade, uma amiga de grande tempo, que é a doutora Juliana Schussel,
Queria te agradecer, doutora Ana Luísa, por falar conosco, e vou convidar a doutora Juliana Schussel para falar um pouco conosco. Falar da Juliana é um prazer pelo histórico de amizade que nós temos desses anos todos. A doutora Juliana é mestre e doutora em patologia oral e maxilofacial, formamos juntos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, instituição que é referência nacional no ensino em odontologia. Atualmente, a doutora Juliana é professora de estomatologia na Universidade Federal do Paraná, onde contribui com excelência na formação de profissionais, tanto de graduação quanto na residência, e vai falar um pouco conosco agora da visão dela sobre a osteonecrose. Juliana, obrigado pelo seu aceite, é um prazer te ver por aqui novamente, é um prazer e uma responsabilidade muito grande moderar a doutora Ana Luísa e moderar você na sequência. A palavra é sua. Obrigada, Fábio, pela carinhosa apresentação, né? O carinho é recíproco, né? Contemporâneos de pós-graduação, sempre se encontrando. Queria agradecer também, né, o Comitê de Odontologia da BHH, no nome do Leandro Dorigan, né, que fez o convite para poder falar um pouquinho aqui da experiência, né, com as osteonecroses. Então, vamos lá, né? Isso, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho, né? Relacionando, então, com a palestra que a doutora Ana Luísa já fez, né? Eu já aproveitei que eu sabia que ela já ia fazer essa introdução ao mieloma, então vou passar mais rápido nessa parte para a gente entrar propriamente na questão das osteonecroses, né? Então, como já foi bem explicado na palestra anterior, o mieloma múltiplo ele tem, né, uma elevada incidência de lesões ósseas, as complicações, né, como dor, fratura, compressão medular, e uma característica importante que é, né, os agentes modificadores de osso como uma das principais linhas aí de tratamento para o mieloma e que vem diretamente de encontro com o tema aqui das osteonecroses, né? Eu trouxe então aqui 2 exemplos aqui para a gente entender, né, a relevância, né, disso aqui na nossa conversa. Primeiro, o National Comprehensive Cancer Network, que fez as recomendações de 2025, onde ele indica, né, essas medicações para todos os pacientes com mieloma múltiplo sintomático, né, em tratamento ativo, sendo o pamidronato, o zoledronato e o pamidronato as categorias 1, né, a primeira escolha, o denosumab também como alternativa, principalmente para pacientes com insuficiência renal, também dentro do que a doutora Ana já colocou, né, e continuar enquanto houver doença ativa e reavaliar a proposta, avaliar pós-resposta prolongada, né. Quando a gente pensa na nossa realidade do SUS aqui, não é diferente, né, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS também faz essa recomendação para o uso do zoledronato, aqui no nosso caso, né, para o tratamento de todos os pacientes com mieloma, mesmo sem lesões ósseas visíveis. A segunda opção é o pamidronato, a gente não tem aqui disponível no SUS, né, a opção do denosumab, então a gente fica com os bifosfonatos mesmo. No caso de insuficiência renal, que seria indicação para o denosumab, eles indicam a suspensão ou ajuste, né, de dose e uma suplementação com cálcio e vitamina D. Então, por que desses 2 slides agora, né, falando dessas recomendações internacionais e a nossa realidade local? Porque todo paciente com mieloma múltiplo vai estar usando essas medicações e, consequentemente, são pacientes que vão estar em risco de desenvolver, né, a osteonecrose, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está tratando desses pacientes, né? Então, esses agentes modificadores de osso, eles são parte essencial do tratamento de suporte do mieloma múltiplo. O zoledronato é o padrão ouro e a categoria 1, né? Eu mostrei aqui alguns protocolos, a Ana mostrou outro, provando, né, que realmente o zoledronato é uma medicação que vai estar presente sempre no mieloma, e a questão do denosumab como uma opção segura para pacientes com disfunção renal. E aí, quando a gente vai fazendo essa comparação de risco, né, desses pacientes, né, onde absolutamente todos vão fazer essa medicação e comparando com outros tumores, né, câncer de mama metastático, câncer de próstata metastático e ainda outros tumores, a gente vai ver que o mieloma múltiplo é a doença oncológica que vai ter o maior risco do desenvolvimento de osteonecrose, né, então é 15%, ali até 15%, quando comparado até 10%
no câncer de mama, 5% no tumor de próstata metastático e outros tumores sólidos, né? Quando a gente compara com a osteoporose, é ainda mais gritante essa diferença, é claro, porque a gente tem aqui a questão do tipo de via de administração e potência das medicações que são usadas, né, no caso da osteoporose, e a questão também que a gente tem que considerar a dose tempo dependente, né? Então, quanto mais tempo esse paciente está usando, ele vai ter um risco aumentado com o passar do tempo, né? Então, só destacando aqui, então, que realmente o mieloma vai ser a doença oncológica aí com um risco maior para o desenvolvimento da osteonecrose. Além, né, da questão da medicação, são pacientes que já têm uma imunossupressão, seja por conta da doença, seja por conta do tratamento, e aí acabam tendo também uma cicatrização prejudicada, são pacientes que podem apresentar anemia, alguma outra citopenia também, insuficiência renal, são pacientes que vão apresentar, às vezes, infecções recorrentes. Na nossa realidade, a gente também encontra com frequência, né, pacientes com saúde bucal precária, o que também predispõe e favorece, né, o desenvolvimento de osteonecrose e ainda a questão de próteses mal adaptadas. Então, a gente tem um conjunto ali de condições que a gente encontra na boca normalmente, que vão favorecer, né, que vão predispor e aumentar o risco de osteonecrose. Então, a gente tem que estar sempre atento a todas essas situações. E aí, quando a gente pensa, né, em como a gente vai fazer o diagnóstico, né, das osteonecroses, é importante a gente considerar os critérios, né, com a história médica, o uso de medicamentos, descartar a questão, né, de radioterapia na região de cabeça e pescoço, para descartar a questão da osteoradionecrose, né, e os exames de imagem são mandatórios, né, então a gente vai fazer a avaliação clínica, a gente vai fazer a avaliação da história médica do paciente, mas a gente precisa também fazer os exames de imagem para a gente poder ter a noção da extensão, né, dessas lesões, para poder fazer um planejamento terapêutico mais adequado, né. Eu costumo dizer que a gente pode comparar, às vezes, essas osteonecroses com aquelas cáries, né, pirâmides, que você olha o dente ali, parece que só tem um suco escurecido, quando você coloca a broca, você cai assim numa cavidade, e às vezes é o que acontece aqui também na osteonecrose, você olha ali clinicamente é uma exposição pequena, mas aí no exame de imagem você vê uma extensão maior, né, então é importante que a gente sempre utilize dessa ferramenta na hora de fazer o diagnóstico e estadiamento da osteonecrose. E outra coisa também extremamente importante é a questão da análise histopatológica. A gente tem que ter certeza que o que a gente está tratando realmente é uma osteonecrose e não é uma metástase ou uma doença ativa, né? Então, principalmente no caso do mieloma, que vai ter várias lesões ósseas, né, que pode apresentar várias lesões ósseas, a gente tem que ter isso em mente, né, para descartar e às vezes não estar tratando uma metástase como uma osteonecrose, né? Então, aqui, só trazendo um exemplo, né, esse paciente era um paciente em tratamento de mieloma múltiplo, ele já tinha histórico de ter feito um transplante autólogo, né, fez extrações nessa região, né, de maxila e apresentou, então, né, evoluiu com uma osteonecrose com essa exposição importante, né. Então, olhando aqui, a gente vê uma exposição grande, né, uma área grande, com a mucosa ali avermelhada, com repetidos eventos ali de infecção, e aí quando a gente olha no exame de imagem, realmente ali, né, já tinha uma área de sequestro ósseo, né, mas com comprometimento ali da parede inferior, de seio maxilar, com velamento, e uma área bastante extensa, né, então esse paciente, ele foi agendado para fazer o tratamento cirúrgico para remoção, né, desse osso necrótico, mas um dia antes da cirurgia ele apareceu com um bloquinho, assim, num potinho, ele tinha sido expelido espontaneamente, o que, né, é bom, porque quando a gente tem essa expulsão, né, espontânea do enxerto, já tem ali uma invaginação na região, que faz com que fique mais fácil depois ali o reparo, e aí no caso desse paciente foi o que aconteceu, né, então tinha ali já uma invaginação do tecido, que acabou cicatrizando bem, e no fim ele não ficou nem com comunicação bucosinusal ali, foi um desfecho bem favorável para ele. Aqui ficou sobrepôs, eu acabei
Então, eu vou dar o spoiler aqui, né, porque desconfigurou, porque eu acabei colocando em PDF aqui. Era uma lesão pequena, né, que a gente tinha clinicamente uma exposição ali de, no máximo, meio centímetro no maior diâmetro, e que aí, né, ao fazer, então, a radiografia panorâmica, a gente vê que uma exposição que era pequena, né, na região ali próxima ao molar, na verdade, radiograficamente já se estendia quase até o incisivo central ali, então uma área bem extensa da necrose, e em mandíbula também, né, que não era uma lesão visível, não era uma área de exposição visível clinicamente, mas que na radiografia a gente já conseguiu observar ali que já tinha também um comprometimento ósseo. Então, só aqui para reforçar a questão da importância da gente fazer os exames de imagem para complementar o diagnóstico, poder fazer o estadiamento e também poder fazer o melhor planejamento de tratamento para esses pacientes. Né? E aí vamos entrar no tratamento, né? Que o tratamento, eu acho que é a maior dificuldade aqui, não existe hoje, então, um padrão ouro para tratamento da osteonecrose, então o tratamento ele deve ser sempre individualizado e considerando, né, fatores como a saúde geral do paciente, a doença de base, medicação usada, né? Lembrando que ela é dose e tempo dependente. Eu gosto de falar, né, que a gente tem aqui, quando a gente compara, né, porque inevitavelmente a gente acaba, às vezes, comparando a osteoradionecrose com a osteonecrose medicamentosa, e aqui a gente tem, né, diferente da osteoradionecrose, onde o paciente terminou já o tratamento, né, a gente tem um paciente que está fazendo o tratamento, né, então ele ainda está, muitas vezes, em quimioterapia, ele ainda está fazendo uso das medicações, então a gente tem que considerar isso em relação à saúde geral do paciente, porque às vezes durante a quimioterapia ele vai ter os períodos nadir, que a gente vai ter que observar e considerar para o planejamento desse tratamento. A doença de base, ela pode estar, né, ativa, né, pode ser uma metástase mais agressiva, em progressão, ou pode ser uma metástase que está estabilizada pelo tratamento. No caso do mieloma, ainda um paciente que às vezes pode estar com planejamento de ser submetido a um transplante autólogo, por exemplo, e a questão da medicação, né, a questão dose e tempo dependente, novamente, né, porque quanto mais tempo esse paciente usou, maior o risco que ele tem de desenvolver. Então, tudo isso tem que ser considerado e por isso que o tratamento sempre vai ser individualizado e, infelizmente, a gente não tem um padrão ouro ainda para o tratamento, né? O tratamento conservador, a gente vai sempre abrir mão dele quando são lesões, exposições menores, né? Com menor comprometimento de estruturas adjacentes, então a gente pode partir, né, para o tratamento conservador, utilizando antibiótico terapia, né, de preferência sempre realizar uma cultura, né, um antibiograma sempre que possível, porque volta e meia aparecem uns bichinhos diferentes ali, então o antibiograma permite que a gente faça um ajuste adequado ali da prescrição do antibiótico e com isso a gente consiga ter um controle mais efetivo, né, do processo infeccioso. Fazer sempre um debridamento superficial, então sempre estar removendo, né, debris o debris ósseo que acaba se formando ali na região superficial para permitir que a mucosa consiga, né, se sobrepor e fechar ali a área de exposição e complementar, né, clorexidina sempre para esses pacientes, para fazer controle químico, orientação de higiene local rigorosa, né, porque se tiver acúmulo de biofilme, se tiver acúmulo de sujeira ali, também não vai ter fechamento, né. E aí, quando a gente tem, né, esse tratamento, a gente também pode abrir mão do protocolo Pento, né? O protocolo Pento é uma coisa que a gente usa bastante aqui, né? É a combinação da pentoxifilina com o tocoferol. A pentoxifilina que aumenta a deformabilidade dos glóbulos vermelhos e vai melhorar a circulação microvascular, e o tocoferol, né, que é um antioxidante que reduz a fibrose e danos por radicais livres. E essas duas medicações juntas, eles têm um efeito sinérgico que ajuda bastante nesse processo, né, de vascularização local e cicatrização. Então, a gente tem usado ele primeiro, né, os primeiros estudos dele foram em osteoradionecrose, mas depois na literatura já tem bastante estudo mostrando que ele funciona muito bem também para osteonecrose associada a medicamentos. Tem algumas contraindicações, né? Pacientes com insuficiência renal,
grave ou insuficiência hepática, algum histórico recente de infarto do miocárdio. Então, tem algumas condições que a gente tem que avaliar antes de fazer a prescrição. Ela também vai ter alguns efeitos adversos, então alguns pacientes a gente percebe que eles não toleram muito bem a medicação, seja por algum desconforto do trato gastrointestinal, às vezes alguma hipotensão. Então, em algumas situações em que esses pacientes eles apresentam, né, esses efeitos, a gente acaba suspendendo a medicação, a gente não mantém, né, mas de maneira geral a gente consegue, usa em grande parte dos pacientes com segurança e com bons resultados, né? Então é uma ferramenta aí bem frequente na nossa experiência aqui, e já tem, né, como eu falei, vasta literatura aí, né? Começou com a osteoradionecrose, mas já tem hoje uma vasta literatura aí que fala sobre o sucesso, né, no tratamento também da osteonecrose relacionada a medicamentos, né? Aqui é um exemplo, né? Não é 1 em 1 milhão, tá, gente? Mas eu mostro porque realmente foi um caso bem impressionante. As datas que estão aí são as datas realmente dos exames, né? Então, era uma paciente que tinha implantes, né? E aí fez uma osteonecrose na região do implante, acabou perdendo um dos implantes, fez uma fratura patológica, né? Aqui em abril de 22. Aumentou, né, a área de fratura ali em agosto de 22, e ela fazendo, né, controle com antibiótico e pentoxifilina e tocoferol, a gente consegue ver que em 1 ano, né, houve uma consolidação ali dessa fratura e a paciente ficou bem com o fechamento total ali, mucosa também, sem exposição. Não é um caso, né, que é frequente, né, mas para mostrar o potencial, né, da medicação, a gente atribuiu essa melhora realmente à medicação, mas é uma coisa que a gente observa, né, que ele ajuda nessa questão da cicatrização, ele ajuda na questão da expelir também sequestros ósseos, ele faz esse estímulo, então é uma medicação que a gente usa bastante. Outra opção de tratamento conservador também, em casos, né, como esse, foi um caso também, uma senhora com mieloma múltiplo, né, que ela fazia uso de pamidronato, nesse caso, ela tinha, aqui de novo, gente, fiquei prejudicada pelo PDF, porque tinha a imagem aqui, né, da tomografia, que era uma imagem bem impressionante. Essa paciente, ela praticamente não tinha osso na região de palato, assim, né, tinha só uma moedinha, né, pelo exame, então, mas não sabia nem como que essa mucosa se sustentava ali, era uma paciente que não tinha status para fazer cirurgia nem mesmo ambulatorial, e não tinha osso, então não tinha também o que a gente operar, o que a gente mexer, e a gente acabou fazendo o tratamento só com a terapia fotodinâmica, claro, teve ciclos de antibiótico aí durante o período, mas menos do que a gente imaginaria pelo uso da PDT, e a gente teve um desfecho aqui satisfatório, né, a paciente reduziu questão de infecção, dor, sangramentos, só fazendo uso dessa terapia fotodinâmica. Então, a gente considerou um caso de sucesso, conservador, para esses casos em que o paciente não tem condição de ser submetido à cirurgia, seja qual o motivo, né, que tenha levado. E aí a gente tem os tratamentos cirúrgicos, né? O tratamento cirúrgico, ele vai desde um debridamento, uma sequestrectomia, até uma ressecção marginal ou em bloco, que às vezes é o caso, né? Dependendo da extensão e da progressão da doença, a gente tem que partir, então, para esses tratamentos mais radicais, né? Então, aqui também um caso do paciente, né, com essa área de exposição, aqui um caso bem desafiador, porque a gente está aqui numa área, né, onde de um lado eu tenho a mucosa labial e do outro lado eu tenho o assoalho bucal, então bem complexo aqui para conseguir fazer esse fechamento. O paciente também já não tinha uma condição ideal, né, nos outros dentes, né, aqui também foi uma exposição causada por extração. A gente fez, né, a remoção daquele osso necrótico mais superficial, né, tentando deixar, né,
o osso bem sangrante aqui exposto, fazendo um APDT transoperatório também, para fazer uma descontaminação e uma estimulação ali da região. Apesar da gente ver esse pós-operatório aqui bonitinho, fechadinho, com os pontos, né, em posição aqui, esse paciente depois evoluiu com uma deiscência e voltou a ter a exposição aqui nessa região, porque, como eu falei, né, de um lado assoalho e do outro lado mucosa, com tracionamento ali, área de muita tensão, então uma área também bem desafiadora, né. Então, a gente tem isso também no tratamento cirúrgico, né? Às vezes não é um só tratamento cirúrgico que vai resolver, às vezes a gente tem que fazer mais do que uma intervenção para você conseguir, né, um sucesso no tratamento, né? No caso do tratamento cirúrgico também, o LPRF é uma outra ferramenta que a gente usa aqui com bastante frequência, né? Porque é barato, não tem contraindicação, você precisa ter o tubinho e uma centrífuga, e também na literatura e nos nossos estudos aqui a gente viu, né, que tanto quando a gente vai fazer cirurgias de áreas já com exposição, ou em casos, né, em que o paciente tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico, usar o PRF ajuda, né, na questão da cicatrização, então também é uma outra ferramenta que a gente usa com bastante frequência aqui, né, por todas essas vantagens. E é importante, né, mais do que qualquer coisa, né, em relação a tratamento, é essa prevenção, né, é você fazer essa avaliação odontológica prévia antes de iniciar o tratamento, fazer todo o tratamento cirúrgico, né, remoção de foco de infecção e qualquer outra cirurgia antes de iniciar, e caso seja necessário, né, fazer alguma cirurgia no paciente que já iniciou, que já faz essas medicações, ter todos esses cuidados, né, para minimizar o risco de que ocorra, né, a osteonecrose, e de novo, né, orientação de higiene rigorosa e consultas regulares, né, porque a gente sabe que na osteonecrose medicamentosa a gente tem uma porcentagem aí, claro, que está associada a procedimento cirúrgico, a extração dentária, mas a gente também tem uma porcentagem maior do que no caso da radioterapia de exposições espontâneas, né, então essas consultas regulares também elas são importantes para poder fazer esse diagnóstico precoce, né? Então, o que é interessante, o que é importante, né, no paciente do mieloma múltiplo, né, entender que esse é um paciente que vai ter um tratamento prolongado, que ele pode apresentar recidivas, né, e que vai voltar a receber o tratamento, que ele também é um paciente que pode ser submetido ao transplante autólogo, então a gente vai ter outras questões relacionadas a esse tratamento que a gente vai ter que fazer o manejo, né, com esse paciente, e que ele tem, então, essa grande exposição a essas medicações de alto risco. E esse paciente, portanto, ele precisa saber dessa medicação, ele precisa receber essa orientação, porque o que a gente vê muitas vezes é que o paciente recebe a medicação sem saber, né, dos riscos, sem saber do que ela pode causar, e aí, por não saber, às vezes, também não considera importante falar para o dentista que vai atender que usa aquela medicação, e aí ele se expõe ao risco pela falta de conhecimento. Então, esse paciente, ele precisa ser orientado, ele precisa receber essa informação para que ele também possa ser um agente, né, da prevenção da doença nele mesmo, né? Então, como eu falei, não existe tratamento padrão ouro, não existe, né, um tratamento que tenha 100% de sucesso, então o melhor que a gente pode fazer por esses pacientes é prevenção, né? E quando a gente não tem, né, essas ações de prevenção, a gente vai ter situações, né, em que profissionais desavisados vão acabar levando, né, a esse tipo de situação, né, ou subestimando o risco, né, da medicação, que é outra coisa que a gente vê bastante, né, subestima, né, o risco e acaba levando o paciente a uma situação dessa, né. Então você pensa que é um paciente que já está com uma doença, né, um tratamento oncológico, uma doença metastática, e ainda ter que lidar com uma situação dessa gravidade na boca, que vai prejudicar a fala, vai prejudicar a alimentação, vai prejudicar a convívio social, vai prejudicar a qualidade de vida, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode ser essa pessoa, né? A gente tem que ter responsabilidade para com esses pacientes, né? Porque essas exposições são exposições que demandam tratamento longo, caro,
muitas vezes, né, com dor, com desconforto e com um impacto muito grande na qualidade de vida, né? A questão dos implantes também é uma questão importante, a gente já vê na literatura, né, que mesmo pacientes que colocaram implantes antes de iniciar a terapia tem um risco, né, porque o osso é um tecido dinâmico, o implante, para que ele fique bem osso-integrado, ele depende desse dinamismo do osso, e essas medicações reduzem o dinamismo do osso. Então, esses implantes, eles vão estar também, vão ser também um fator de risco, e por isso pacientes, né, precisam, não estou demonizando implante é ótimo, é maravilhoso, a odontologia precisa dos implantes, mas pacientes que têm implantes e que fazem essa medicação precisam ser monitorados com mais periodicidade para que a gente consiga fazer o manejo, né, da situação logo no início da complicação, né? Porque senão a gente começa a ter complicações mais sérias, mais graves, e que aí o paciente que às vezes já terminou o tratamento, né, do câncer começa a lidar com uma outra situação, com impacto muito grave, com tratamentos limitados por conta dessa complicação. Então, a gente precisa estar muito atento, né, para fístulas estruturais, infecções repetidas. Então, tudo isso é muito grave e a gente tem que estar muito atento, né, para esses pacientes, no cuidado desses pacientes. O tratamento cirúrgico hoje, ele tem uma taxa de sucesso alta, né, para esses pacientes, então a gente tem aí vários estudos que mostram uma taxa de sucesso de até 90%, principalmente nos estágios 2 e 3, os estágios mais avançados, então você já fazer o procedimento cirúrgico, você tem melhores resultados, melhores taxas de sucesso, né? É claro que vai depender da técnica, vai depender de comorbidades, terapias adjuvantes, então, como eu falei, né, a PDT, PRF, eu brinco, né, que a gente faz tudo, água benta, reza, galinha na encruzilhada, porque realmente a gente precisa de todas essas terapias adjuvantes para que a gente consiga aí os melhores resultados no tratamento das osteonecroses, né? E as mensagens importantes para casa, né, gente? Prevenção, 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 porque é o melhor que a gente pode fazer para esse paciente, porque uma vez instalado a osteonecrose, né, é tempo, dinheiro, sofrimento envolvido, então prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. Orientação do paciente, o paciente precisa saber, né, a gente não precisa assustar o paciente, né, a gente teve paciente, não, eu não vou tomar por causa da osteonecrose, não, você vai tomar porque é uma medicação importante para o tratamento oncológico e a gente vai, né, fazer o controle, tomar os cuidados para que essa complicação não aconteça, né, mas o paciente precisa saber. E no caso de desenvolver, né, então, a osteonecrose, a gente precisa ter esse planejamento personalizado do tratamento para que esse paciente tenha o melhor desfecho possível. Acelerei um pouco para não passar aqui do tempo, mas queria agradecer, né, mais uma vez o convite e me colocar aqui à disposição aí para qualquer pergunta que possa surgir. Tá bom, gente? Muito obrigada. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Juliana, pela sua fala. Eu estava começando a organizar minhas perguntas aqui, mas não vai precisar, não. A sequência de questionamentos que tem aqui, a gente consegue falar bastante coisa. Bom, acho que agora nós somos os três aqui. Queria agradecer a vocês duas, a doutora Ana Luísa e a doutora Juliana, pela fala de vocês. Eu vou começar a fazer as perguntas conforme a sequência do chat que nos foi enviado, e vou discriminando para quem foi a pergunta, tá bom? E nós vamos montando essa discussão. Doutora Ana, a senhora é a primeira pergunta que veio do Leandro. Ele pergunta o seguinte: o tempo e a frequência do uso do denosumab e do bisfosfonato no mieloma são diferentes? Na verdade, é assim, o estudo do denosumab, ele foi um estudo contínuo, né, então, teoricamente, a gente acaba fazendo, né, orientando fazer para o paciente a cada 24 doses, né, que seriam 24 meses de tratamento, mas é uma extrapolação da indicação do Zometa, né, e então, o estudo do denosumab era contínuo, mas a gente sabe, né, que o denosumab ou os bisfosfonatos, eles na verdade são um tratamento complementar, né, e que o próprio tratamento do mieloma
reduzindo a carga tumoral, você consegue controlar um pouco a doença óssea, e aí hoje em dia a gente tem as novas medicações, os pacientes conseguem atingir respostas mais profundas, e que a gente consegue fazer um controle ósseo, né, assim, da doença óssea de forma adequada, e a gente acaba não deixando tanto, né, assim, contínuo denosumab, e o Zometa também, né, a gente já faz 12 meses quando o paciente tem uma resposta muito boa. Se está mais ou menos ali uma resposta parcial, às vezes a gente prolonga por 24 meses mensal, e aí depois vai reduzindo, mas assim, não tem uma indicação formal, não tem um estudo que falou, vamos tratar com denosumab por tantos meses, entendeu? Então essa é a diferença. Perfeito. A senhora já acabou respondendo uma pergunta lá de baixo, depois eu volto nela para a gente continuar a segunda parte dela. Obrigado. Juliana, são duas perguntas na sequência para você. Eu vou começar, são complementares, na verdade. Vou começar com a do Leandro também. Ele pergunta o seguinte: com relação ao uso do protocolo PENTO, qual o tempo medido para se ter resposta e quanto ao tempo de uso? Ok, então vamos lá. A gente não tem, varia muito, né? Outra questão importante na osteonecrose, né, é que as respostas elas são muito variadas, a previsibilidade, né, no tratamento varia muito de paciente para paciente, é multifatorial. Então, o que a gente faz, por exemplo, em relação, pensando em tempo do uso do PENTO, né? Por exemplo, a gente vai submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, né? A gente inicia 15, 30 dias antes a medicação e aí planeja o tratamento cirúrgico, entendendo que aí já vai ter um tempo ali, né, da medicação fazendo efeito, para quando a gente for fazer o procedimento cirúrgico, a questão da vascularização está favorecida para melhorar a cicatrização. Veja aquele caso que eu mostrei, né, Leandro, ele foi rápido, né, em 1 ano você teve um efeito ali da medicação que consolidou uma fratura que, né, relativamente grande ali, né. Então, eu não tenho um tempo, assim, um número mágico para te dar, tá? Pacientes que aparecem, assim, com exposições pequenas, a gente já começa. O ideal, né, recomendado nos artigos, é não passar muito de 6 meses do uso, fazer intervalos, então a gente pensa um pouco nisso também, né? Mas varia, tá? Não sei te dizer esse número mágico, não. Mas eu acredito, assim, em termos de preparo cirúrgico, a gente tem feito esse 1 mês antes e 1 mês depois, né? Depois, se tiver cicatrizado bem, a gente suspende, e a gente tem tido bons resultados, né, na questão de recuperação, né, de cicatrização pós-operatória com esse período. Não sei se isso te ajuda aí para pensar na questão do tempo. Acho que essa sua resposta também já respondeu a próxima pergunta, que é a da Lara Zimmermann, que ela pergunta: mantém as medicações do protocolo PENTO por quanto tempo? Acho que a sua resposta também já veio para respondê-la na sequência. A gente faz assim, ó, quando é a cirurgia, a gente espera 1 mês, teve a cicatrização, a gente suspende. Quando é por exposição mesmo que a gente está fazendo, né, nesse protocolo mais conservador, a gente também mantém observando a questão da cicatrização. Se a gente vai vendo que vai cicatrizando, que vai evoluindo bem, a gente vai mantendo o protocolo. Perfeito. A próxima pergunta é da doutora Geisa, mas eu vou pular essa, porque lá tem uma outra pergunta mais embaixo, que é mais objetiva e é igual a essa que eu vou pular. Eu vou para o Eric Pérez, meu calouro de faculdade, um amigo também há muito tempo, que parabeniza ao webinar, parabeniza vocês que fizeram a apresentação, e provavelmente vai para a Juliana, porque sepultamento radicular é da Juliana, eu acho. Você tem experiência com sepultamento radicular nos dentes, com indicação de exodontia nos pacientes com mieloma múltiplo em uso de Zometa? Sim, a gente indica bastante, tá? Inclusive, eu sou o terror do meu marido, que é endodontista, né? E volta e meia eu mando, me ajuda a fazer. Porque assim, né, gente,
A gente já tem, como eu mostrei para vocês, várias terapias adjuvantes aí para ajudar a gente na questão, né, de estimular a cicatrização, minimizar risco de osteonecrose. Mas eu sou do ditado de não vamos dar sorte para o azar, né? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer o sepultamento, né, sem precisar fazer o procedimento cirúrgico, a gente opta por fazer o sepultamento, né? Eu falei do meu marido que é endodontista, porque às vezes os endodontistas olham assim, a gente manda uns dentes, eles, porra, mas vocês querem que eu faça sepultamento nisso, né? Então, às vezes tem algumas condições que realmente também não tem como fazer, mas sempre que possível a gente recomenda, a longo prazo, bons resultados, né? Inclusive depois, por exemplo, para colocar uma prótese em cima, né? Se ficar bem sepultado é possível. Então, a gente tem casos assim de acompanhamento a longo prazo de sucesso. Perfeito. A próxima pergunta é da Geisa, é aquela que eu pulei, que ela foi mais específica nessa pergunta. Eu acho que eu vou fazer para as duas, para a doutora Ana Luísa e para a Juliana, porque é uma coisa bem opinião pessoal barra profissional, tá? Ela pergunta o seguinte: se há critérios ou experiência, ou mesmo observação, em relação a pacientes com osteonecrose medicamentosa serem submetidos ao transplante de medula. Queria saber a opinião de vocês duas em relação a isso. Quer falar primeiro, Juliana? Eu posso falar da minha experiência da parte odontológica, né? Eu já tive 2 pacientes de mieloma que tinham exposição óssea e que foram para o transplante. E aí não tem muito o que falar, né, gente? O tratamento oncológico é a prioridade, né? Você não, não vou tratar o câncer por causa da exposição. Então, o que a gente sempre fala, a gente faz o manejo. Então, o que a gente tentou? Tentou manter ali, né, sem infecção, controlado, estabilizar, às vezes até fazer um procedimento ali prévio, mas nos 2 casos eram casos assim que não tinha como fazer cirurgia de fechamento, e os pacientes foram para o transplante com a exposição, acompanhamos de perto, assim, deu tudo certo, e porque não tem o que fazer, né? A prioridade é o tratamento oncológico, né? Não, é justamente isso, né? A gente sempre conversa, né, com o dentista, assim, com o odonto para falar, olha, não tem o que fazer, assim, ainda mais se for um paciente do SUS, né, que aí a gente tem uma restrição ainda maior em termos de tratamento, e muitas vezes o transplante é o que vai trazer uma sobrevida livre de progressão maior para o paciente, né, ele ficar um tempo sem tratar, conseguir diminuir a carga tumoral mesmo, né, e ele entrar numa remissão. Então, a não ser que seja uma situação extrema, né, tipo que nem a última foto que você mostrou, mas se for uma situação que dê para fazer um manejo assim, a gente não contraindica o transplante por causa da presença de osteonecrose, não, assim. Eu compartilho com vocês que eu também já tive casos que eu segui a mesma conduta da Juliana. Mas vamos continuar. Lara Zimmermann, uma pergunta nova, agora é para a Juliana. Naquele caso que você mostrou, acho que se houver deiscência da sutura, em que momento decidir uma reabordagem cirúrgica? Quanto tempo você aguarda ou acompanha até essa decisão? As perguntas de milhões, né? Veja, é difícil, né, também, porque às vezes você fica... Eu brinco, né, porque às vezes o paciente acha que a gente é muito ruim, né? Porque a gente fica propondo procedimento cirúrgico atrás de procedimento cirúrgico, mas esses dias, né, numa discussão nossa de equipe, outros serviços mostrando também essa necessidade de várias reintervenções, mostra que é uma realidade para todo mundo. Então, não tem também um tempo mágico, né? Então, eu acho que a gente espera depois, né, uma estabilização, porque, né, então você fez a cirurgia, teve a deiscência, mas vai ter aquele período de estabilização, né, em que você vai ter ali uma acomodação, digamos assim, na mucosa, aquele processo de reparo, às vezes você até tendo a deiscência, mas você ganha ali um pouquinho, né, de fechamento. Então, eu acho que é adequado esperar ali pelo menos uns 6 meses para dar essa consolidação, digamos assim, pós-operatória, e aí reavaliar junto com o paciente como que é a condição, se realmente vale a pena essa reintervenção, qual que vai ser a estratégia para tentar evitar que tenha,
nova deiscência, enfim, né? Seria mais ou menos nessa linha, assim. Perfeito. Seguindo as nossas exodontias, vai de novo para a Juliana. Daqui a pouco chega a doutora Ana aqui embaixo, que eu estou procurando aqui. Doutora Juliana, no caso de exodontia de molar, você costuma utilizar, ou é utilizado pela sua experiência, retalhos para fechamento da ferida por primeira intenção? Fechamento por primeira intenção é sempre a melhor situação, né? Mas, ao mesmo tempo, também cirurgias minimamente invasivas, né? Tentar abrir menor área cirúrgica possível, justamente porque, de repente, depois pode ser a área que você vai ter a deiscência, né? Então, às vezes, uma osteoplastia ali, né, uma redução de crista ali para conseguir fechar, às vezes é melhor do que você abrir um retalho muito grande, porque é uma área a mais ali depois que você pode ter deiscência, né? Mas é claro que isso tudo ali é caso a caso, né? Às vezes, se é um dente já com mais mobilidade, que já tem uma perda óssea maior, às vezes o alvéolo que vai ficar ali não é um alvéolo tão grande, então só com essa osteoplastia você já consegue ali um fechamento primário, sem precisar, né, estender muito a ferida cirúrgica. Então, tudo isso analisar caso a caso, mas a gente sempre prefere, assim, não abrir muita ferida, né, porque é onde depois pode ter a deiscência, né, e ter a complicação. Agora vai a pergunta do milhão. Agora a pergunta do milhão vai de vez. Ai, meu Deus. Que medo. Juliana, é para você. Gêmeas 2017. Se o paciente precisar de procedimentos odontológicos, quanto tempo desde a última dose do Zometa se deve parar a medicação e retorna quanto tempo após o procedimento? Subiu para 2 milhões a pergunta. Essa daí são vários milhões. Na verdade, assim, né? Eu acho que é consenso hoje, assim, que você não o drug holiday, né? Parar a medicação, até pela ação, né? É uma medicação que se deposita no osso, então 1 mês sem a medicação não é o que vai fazer você não ter o efeito né? E ter o benefício de diminuição do risco. Então, suspender a medicação não é uma opção, até porque, de novo, o tratamento oncológico é a prioridade, então você ainda arrisca, né, comprometer o tratamento oncológico, suspendendo a medicação. Então, não tem evidência na literatura que isso seja eficiente, não tem benefício para o paciente, então não fazemos isso. E aí, em relação ao período, é isso, né? Eu acho que não tem nenhum... Eu acho que tem um trabalho só que arrisca um número mágico, assim, pós-medicação do Zometa, que é em torno de 11 anos. Mas não existe ainda essa comprovação. Então, a gente sempre trabalha com a ideia de que a medicação fica por longos períodos no osso e que o quanto a gente puder evitar, né, curto, médio prazo, a gente evita, e caso seja necessário, inevitável realizar um procedimento cirúrgico, aí, que nem eu falei, né, PRF, PDT, água benta, galinha na encruzilhada, tudo isso, né, então todos os cuidados possíveis, né, mas não sei se a Ana quer complementar a questão da medicação, né. Eu ia pedir para ela falar também, complementando, e aí eu já vou emendar com a pergunta seguinte para a doutora Ana. Quando o Zometa é interrompido precocemente, a senhora respondeu lá atrás, e se a osteonecrose da mandíbula ela é contraindicação do Zometa. Então, se a senhora quiser comentar um pouco sobre a sequência da Juliana e falar se a osteonecrose ela é contraindicação do Zometa, fique à vontade. Bom, em relação a isso, da medicação, né, com quanto tempo parar, enfim, a gente sabe realmente que não tem esse número mágico. Quando possível, a gente fala para o paciente assim, o Zometa a gente acaba suspendendo se tem alguma, vai fazer, por exemplo, antes de começar, a gente sempre pede para fazer uma avaliação, está liberado, começa a tratar, mas pode ter intercorrências ao longo, né, do caminho do tratamento, ainda mais porque a gente sabe que o paciente em algum momento ou ele fica tratando durante um tempo prolongado, mas depois, se a doença voltar, ele vai voltar com Zometa e aí, né, a exposição acaba sendo por um tempo maior. E aí, quando dá, a gente
pede para pelo menos ficar uns 3 meses sem usar para fazer, sabendo que não existe esse número mágico, né? Mas assim, do que se fez naquele mês e já fazer algum procedimento, alguma coisa. Mas a gente já viu de tudo, assim, né? Paciente em uso que usando a medicação e aí chega e fala, eu tô com um negócio aqui que eu não tô sabendo o que que é, e quando você abre a boca vai ver, tá lá uma exposição, e você fala, não, tem que ir no dentista amanhã, né, assim, enfim. Mas a gente sabe que não tem esse número mágico e que, mesmo com um tempo mais prolongado, semana passada eu atendi um paciente que já tá há 5 anos sem isometa, ele tá em remissão, e aí ele falou, tinha um negócio, eu tava com uma dor aqui no dente, e aí começou a aparecer um negócio estranho, eu comecei a cutucar, aí eu falei, deixa eu ver. Aí quando abriu assim, era tipo uma exposição óssea. Eu falei, não, e você foi no dentista? Não, eu fui no mês passado, ele fez alguma coisa aqui, mas, sabe, então assim, é isso, assim, né? Tipo, já estava 5 anos sem usar a medicação. Em relação, qual era a outra pergunta que eu já me perdi aqui? A outra pergunta, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Se a osteonecrose da contraindicação, né? Ela é contraindicada, é isso? Então, a gente não é uma contraindicação absoluta, né? A gente sempre faz isso, assim, interrompe se o paciente está usando, tem uma osteonecrose, interrompe se ele melhora, dependendo do caso. Se for um paciente que tem muita lesão lítica, tem muita doença óssea associada, a gente acaba com segurança voltando no sentido de, tipo, depois que resolveu a situação, né? Não enquanto ela está acontecendo, assim, mas já teve pacientes que a gente voltou o tratamento depois que tinha resolvido a parte da osteonecrose. Perfeito. Daqui a pouco voltam as duas de novo, mas Juliana, agora é para você. Rede de saúde. A doutora Mariana pergunta, adequação bucal prévia ao Zometa. Como encaminhar para atenção primária de saúde pelo SUS? Qual que é a sua vivência disso? Olha, eu acho que é uma adequação que pode ser feita tranquilamente na atenção primária, né? Porque é adequação do meio, remoção de foco de infecção, então, o que o paciente vai precisar, às vezes, fazer, né, tratamento periodontal, uma extração prévia, alguma restauração, tratamento de canal. Então, assim, né, tratamento de canal já é mais secundário, né, vai mais para o céu. Mas a adequação, ela pode ser feita na atenção primária tranquilamente, né? Então, acho que a gente tem discutido a questão da rede de cuidado aí, né, da linha de cuidado, entra nisso também, né? E eu acho que, veja, não é assim nada fora, né, da clínica geral da odontologia esse preparo, né? Então é bem tranquilo, né? O que acontece às vezes é que aí o paciente oncológico, quando ele chega na atenção primária, ele assusta um pouquinho aquele dentista que não está acostumado, não está habituado a trabalhar com esse paciente, né? Então o paciente chega falando que está em químio ou que fez rádio, então às vezes essa falta de experiência no lidar com esse paciente no dia a dia, às vezes que, né, faz com que ele não consiga essa atenção, né, na rede primária, mas não seria uma contraindicação, né, pelo contrário, né. Perfeito. Tenho duas perguntas agora, que eu acho que vão se complementar. A primeira é da Larissa Ianca, ela está falando o seguinte: após o tratamento, ao final do tratamento com bisfosfonato, quanto tempo é seguro para a realização de exodontia? E, na sequência, o Airone Nunes pergunta para as duas colegas: existe algum estudo que aponte que a suspensão do Zometa por algum tempo antes torne o procedimento com manipulação óssea mais seguro? Então, essas são as duas perguntas que se complementam. Após o término do bisfosfonato, quanto tempo é seguro fazer exodontia? E se tem algum estudo dizendo que, se suspender o Zometa algum tempo antes, existe segurança na manipulação óssea?
Eu acho que foi o que a gente comentou agora, né, Fábio? E aí, como a Ana falou, né, 5 anos depois de interrompido o uso, ainda tinha. Eu já tive paciente que, já depois de suspender o alendronato por 5, 6 anos, desenvolveu osteonecrose, né? Então, uma medicação com uma potência bem inferior ao Zometa. Então, assim, né, eu sou do... Assim, eu falo o seguinte... Eu sou gato escaldado, né? Porque eu atendo muito paciente de osteonecrose toda semana. Então, eu tenho medo de osteonecrose. Então, eu não dou sorte para o azar. Então, eu contraindico, tá? Eu, assim, não indico, não acho que tenha tempo seguro ainda estabelecido na literatura. Eu acho que o impacto do que a gente causa no paciente quando ele desenvolve a osteonecrose é muito grande, né? Então, é o que eu falo assim, né? Mas o risco é pequeno. O risco é pequeno, mas a complicação é grave e com o tratamento muito difícil, e muito longo, e muito sofrido. Então, a gente tem que considerar isso quando a gente pensa, sabe? Então, eu sou do time, assim, não dá sorte para o azar, eu contraindico, e se é essencial, não tem como, todas aquelas medidas de segurança ali, de terapias adjuvantes para minimizar o risco. Concordo. Doutora? Eu também concordo. E, assim, não conheço nenhum estudo que fale em um tempo, né? Que ela, acho que tem até nessa pergunta, né? Perguntando se tem algum estudo que fale de um tempo, mas não, concordo. Eu também compartilho a sua opinião com vocês. Acho que embora tenha tanto tempo, acho que são 20 anos já de uso do Zometa, acho que até hoje nós estamos caminhando nas compreensões e ainda com uma realidade que ainda vai algum tempo para a gente definir mais guidelines decisórios do ponto de vista de resolução, né? Acho que a prevenção é o principal, como a Juliana colocou. Temos ainda 2 perguntas para finalizar. A doutora Fabiana Granzotto, nossa vice-coordenadora do Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hemato. Doutora Ana, o tratamento do mieloma, aquele que a gente sabe que envolve várias modalidades, por exemplo, o bortezomib, inibidor de proteasoma, imunomodulador, bisfosfonatos, e agora os mais novos, bispecíficos, que estão chegando por aí, existe alguma correlação entre essas drogas novas, bisfosfonatos, e a incidência e a gravidade de osteonecrose na sua vivência ou na sua opinião? Não, assim, na verdade, a gente sabe que os novos tratamentos com os bispecíficos, né, a gente consegue ter respostas mais profundas, né, controlar melhor a doença, mas em relação à osteonecrose, e isso é bom também para pensando na parte da doença óssea, né, porque você consegue controlar melhor a doença óssea e dependendo da situação até reduzir o tempo de uso dos bisfosfonatos, né, apesar de ter saído agora esse guideline do grupo europeu, né, da Sociedade Europeia de Hemato, falando de até 4 anos por causa desse estudo que eu falei na aula. Mas na nossa prática a gente continua fazendo dessa forma, né? Trata por 1 ano, se o paciente tem resposta profunda e vai acompanhando com os exames. Hoje em dia a gente faz PET também para reavaliar a doença, avaliar a parte óssea da doença. Então, muitas vezes a gente consegue identificar precocemente uma possível progressão óssea, mesmo antes de uma progressão laboratorial, mas não em relação à osteonecrose em si, com esses medicamentos em si, não. Assim. Perfeito. A última pergunta, antes de eu ir para nosso últimas palavras, nosso colega lá da Feira de Santana, o Márcio Campos, um professor, nosso colega da Universidade Federal de Feira de Santana, além de falar boa noite, excelente palestras e excelente discussão, qual o protocolo recomendado, Juliana, para terapia fotodinâmica em osteonecrose associada a medicamentos? Olha, Márcia, aqui a gente usa o azul de metileno, 0,05%, e a gente faz 9 joules. E trabalhamos uma vez por semana ou uma vez a quinzenal, dependendo, né, da intensidade, e aí a gente vai
regulando. Então, por exemplo, pacientes que nem aquela que eu mostrei, né, que ela não tinha status para cirurgia, não tinha nem o que fazer a cirurgia, a gente fazia o APDT nela quinzenal, e demorou ali uns 3, 4 meses para a gente chegar naquela situação de melhora ali, de fechamento das áreas, né? Então, é assim que a gente faz o protocolo aqui. Perfeito. Bom, eu queria agradecer as perguntas, principalmente eu vou agradecer primeiro os nossos presentes na discussão, pelas perguntas. Como eu imaginava que fosse acontecer, nós estamos diante de um tema que tem bastante tempo de conversa sobre ele, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem ainda grandes dúvidas para que possamos ainda discutir. E quando nós colocamos uma médica hematologista com experiência em uso da medicação, e nós colocamos uma pessoa que é a Juliana, com vivência em manejar essas complicações, isso gera uma discussão muito grande. Me lembro do ano retrasado, no EMO, quando a Vânia Hungria participou conosco de uma discussão de osteonecrose, foi uma das discussões mais enriquecedoras que nós tivemos. Então, eu queria, em nome da comissão, do Comitê de Odontologia, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e da Comissão de Estomatologia aplicada ao ambiente hospitalar, da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, agradecer à doutora Juliana, à doutora Ana Luísa pelo desenvolvimento dessa temática, e queria que alguém pudesse deixar mais uma vez, antes de passar a palavra para a doutora Ana Luísa e depois a doutora Juliana para despedidas, convidar a todos vocês para participar do EMO 2025, vai ser em São Paulo, no Transamérica Convention Center, dos dias 29 de outubro a 1 de novembro. É um excelente congresso, é um congresso que cada ano traz muita coisa nova, e esse ano nós vamos ter, no dia 31/10, o dia inteiro, a sexta-feira toda, dedicada ao simpósio de odontologia e hematologia, um simpósio que começou há mais de 25 anos, que já traz um histórico de discussões nesse contexto multiprofissional, trazendo médicos, trazendo dentistas, enfermagem para falar sobre isso. Esse ano a grade está bastante interessante, sem spoilers, para as nossas discussões. Doutora Ana, depois doutora Juliana, suas palavras finais, por favor. Eu queria agradecer, e eu acho que realmente é muito importante, né? Porque assim, a gente faz a medicação, mas a gente depende 100% de vocês, tanto para a avaliação inicial do paciente, quanto para o acompanhamento, né? Porque eu acho que, óbvio, que o mais importante é a prevenção, então a gente sempre tenta orientar o paciente, falar a importância de passagem, só vai fazer a medicação depois que vocês liberam o paciente para fazer a medicação de todos os procedimentos, né, dentários que fizerem, mas quando acontece, quem cuida são vocês, né? Então é muito importante essa interação, e a gente também vê um pouco o lado de vocês nesse sentido, assim, né, do tratamento e das dificuldades. E muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Juliana? Então, eu queria agradecer também, né? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa parceria, assim, né, com a equipe médica, a equipe odontológica. Essas medicações, elas continuam tendo muito sucesso, né, nos tratamentos oncológicos, vão continuar sendo cada vez mais utilizadas. A gente está falando só de bifosfonato, sem entrar no mundo dos anticorpos monoclonais, né? Então, é um assunto assim que tem que estar realmente na cabeça de todo mundo, porque todo mundo, em algum momento, vai acabar atendendo um paciente que já usou uma dessas medicações, e ter essa informação, né, na hora de atender esse paciente é essencial para a gente não expor esse paciente a um risco, né, desnecessário, e acabar desenvolvendo uma complicação tão complexa como é a osteonecrose, né? Então, é sempre bom ter a oportunidade da gente poder falar e
compartilhar o conhecimento, né, para que mais pessoas tenham essa informação e que possam usar essas informações a favor do manejo do paciente. Bem, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer à sociedade, à SOBEP e à BHH, agradecer a todos que participaram. Muito boa noite a todos. Fiquem bem e até o próximo webinar. Boa noite, gente. Obrigada. Viu? Boa noite, boa noite.